Olá, amigo advogado, advogada e acadêmicos. Antes de dar início à nossa aula, vim aqui lembrar os senhores e trazer uma notícia. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o ícone de notificações? Ainda não? Então faça agora, antes do começo da aula. Se inscreva no canal, ative o ícone de notificações, para que os senhores tenham sempre notícias atualizadas do nosso canal, bem como novas videoaulas que serão postadas. Além disso, também se inscreva no nosso canal do Facebook e nos siga no Instagram. Boa aula! Então vamos lá, gente. Lembrando, eu vou habilitar aqui a atividade para a gente estar visualizando ela, tá? Quem puder aí já esteja logado. Quem não está logado, possivelmente não vai conseguir acessar o formulário, tá? Então, por favor, veja se você está logado aqui no login institucional da São Judas e a gente vai começar a atividade. Alguém que está aqui na sala não estava ontem na aula de Direito Civil, para que eu precise explicar novamente como chegar na nossa sala de aula? Só responde quem não estava, tá? Quem estava não responde nada. Ok? Então todos estavam, ninguém colocou aqui que não estava ontem na sala de aula. Então a gente vai fazer a atividade já. Então eu vou estar liberando para vocês. Vamos ver se agora não vai dar erro na contagem dos pontos. Então, olha lá, já está liberado. Acessa o mural ou acessa aí as atividades para ver se já está disponível. Ó, já tem um linkzinho para vocês acessarem, tá? Então, vamos fazer por partes, que nem nós fizemos ontem. Então, vamos primeiro clicar na atividade, vocês já vão preencher os dados, tá? Alguém aqui da sala não conseguiu acessar a atividade? Lembrando que para acessar a atividade tem que estar logado com o e-mail institucional. Ok? Todo mundo aqui, pelo visto, acessou. Então, vamos acessar a atividade. Então, vamos lá. Colocando o nome de vocês, eu vou colocar o meu fictício. E aí, vamos caminhar para o próximo da nossa atividade. Ok? Então, vamos lá. A primeira questão nossa: é correto afirmar, de acordo com o Código de Processo Civil? Então, vamos avaliar as alternativas que nós temos aqui e vamos ver qual delas está correta e quais estão erradas, e vamos explicar o porquê que estão erradas, tá? Então, a primeira alternativa: a aplicação das normas de processo civil deverá respeitar as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, ou seja, da legislação anterior. Aplica-se de forma integral e no que for compatível às normas do Código de Processo Civil, as normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. A jurisdição civil interna está regida pelas normas processuais brasileiras e pelas disposições específicas previstas em acordo e tratados internacionais. A norma processual retroagirá se for aplicável imediatamente aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem. E os atos processuais já praticados sob a égide da norma revogada deverão ser ratificados de acordo com a norma processual superveniente, ou seja, a nova norma tem que ratificar os atos anteriores, tá? Então, vamos aqui agora passar o tempo para vocês, 10 minutos, para vocês analisarem e responderem essa questão. Ok? Então, todos nós respondemos já. Então, vamos analisar as perguntas e vamos ver a resposta. Então, é correto afirmar, de acordo com o Código de Processo Civil: 1. A aplicação das normas de processo civil deverão respeitar as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada?
né? Então, se vocês lembrarem da aula, nós estamos comentando aqui nessa primeira alternativa sobre o princípio da irretroatividade, ou seja, a lei brasileira se aplica sempre daqui para frente, ela nunca poderá retroagir para atos do passado. Então, a nossa norma processual, ela também tem essa característica. Ela só pode ter aplicação do momento que ela tem eficácia, que ela entra em vigência. E os atos anteriores feitos pela norma antiga, né, essa que foi revogada, ela tem validade, que foi feito na época da norma que foi revogada. Se ela tem validade, eu tenho que respeitá-la. Tá? Então, a aplicação das normas do processo civil deverão respeitar as situações consolidadas na vigência da norma revogada. Então, essa resposta está certa. Vamos ver por que, que as outras não estão certas, tá? A próxima. Aplica-se de forma integral e no que for compatível as normas do Código de Processo Civil, as normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas e administrativos. Essa informação está errada. Por que está errada? Porque se a gente for pegar o artigo 15 do Código, ele fala para nós que, na ausência de norma processual, ou seja, quando não há norma que regula o direito processual eleitoral, processual trabalhista ou processual administrativo, aplica-se as disposições do Código de Processo Civil. Ou seja, ela é uma análise supletiva, ou seja, de forma subsidiária. Primeiro, eu vou ter uma legislação específica para processo eleitoral, para processo trabalhista ou para processo administrativo, e caso essas normas não venham a tratar de algum assunto, ou não exista normas que tratem sobre esse assunto, aí é aplicado de forma supletiva, ou seja, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil. Então, ele não é aplicado de forma integral, é somente na ausência de regulamentação, ou sobre o procedimento como um todo, ou sobre alguns itens do procedimento. Um exemplo que a gente tem é o próprio processo eleitoral, o próprio processo trabalhista e também o próprio processo administrativo. Tá? A CLT regula o processo administrativo, o Código Eleitoral também regula o processo eleitoral, né? E as normas administrativas, que são várias esparsas, também regulam o processo administrativo. Mas o que não tiver regulamentado nessas legislações, aplica-se de forma supletiva, ou seja, subsidiária, o Código de Processo Civil. Então, essa segunda informação está errada, conforme o artigo 15 do Código de Processo Civil. E aí vamos para a terceira. A jurisdição civil interna está regida pelas normas processuais brasileiras e pelas disposições específicas previstas em acordos e tratados internacionais. Não. Né? Qual é a informação que está errada? A jurisdição brasileira, a jurisdição civil, está regida, a interna, está regida pelas normas processuais brasileiras. Ponto. Agora, ele coloca uma possibilidade de se aplicar disposições previstas em tratado e convenções internacionais de que o Brasil seja parte. Então, primeira informação, eu vou aplicar normas processuais previstas em acordos ou tratados internacionais. Primeiro, se eu não tiver norma regulamentando isso no nosso ordenamento civil, de processo civil, e que o Brasil faça parte. Então, não é uma norma internacional entre Espanha e Itália que eu vou aplicar no Brasil. Então, essa informação está incompleta, porque não consta em que o Brasil faz parte, e ele coloca como se fosse em conjunto processo civil e normas internacionais. Não, é processo civil e aí tem a ressalva de disposições específicas, ou seja, análise supletiva de tratados internacionais. Tá bom? Então, essa terceira também não está correta. A quarta, a norma processual retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem. Né? Nós falamos nesse artigo 14, lá na primeira questão, na primeira afirmação, e a gente acaba repetindo aqui de novo o artigo 14, porque fala, a norma processual não retroagirá.
né? Então, aqui está dizendo que ela vai retroagir. Então, essa informação já começou errada, porque ela não vai retroagir. Ela se aplica imediatamente para os processos em curso, respeitando os atos praticados anteriormente. Tá? Então, essa quarta está errada. E a quinta, os atos processuais já praticados sob a égide da norma revogada deverão ser ratificados de acordo com a norma processual superveniente. Ou seja, o que foi praticado antes da lei, a nova lei agora tem que verificar se aquele ato anterior tem validade ou não. Se tem validade, ela vai ratificar. Ratificar é confirmar. Também viola o princípio da irretroatividade. A lei processual se aplica imediatamente para os processos em curso, né? Dali para frente, ela não pode retroagir. Então, é correto afirmar, de acordo com o Código de Processo Civil, a aplicação de normas do processo civil deverá respeitar as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então, primeiro item dessa pergunta é a informação correta. Ok? Alguém aqui não acertou essa questão e gostaria que eu esclarecesse novamente? Ok? Quem acertou não está se manifestando, perfeito. Tá? Então, todo mundo ok, então, nessa questão, fizemos bem ela, tá? Tá ligado com a nossa aula de lei processual no tempo e no espaço. Qual o princípio? O princípio da irretroatividade, tá? Se vocês quiserem, eu vou passando para vocês, para a gente poder consolidar isso também para nós. É só vocês pegarem a matéria do slide 5 e 6. Nas regras do slide 5 e 6, nós vamos ter exatamente esse princípio da irretroatividade, tá? Vou até mostrar para vocês aqui na tela, no nosso material. Tá vendo aqui, ó? A lei processual tem aplicação imediata a partir do momento da sua entrada em vigor, observada a vacatio legis, inclusive aos processos em curso. Por outro lado, ela é irretroativa, não atingindo os atos processuais já praticados e findos. Tempus regit actum, artigo 14 do Código de Processo Civil. Tá? Então, é o princípio da irretroatividade que está previsto no artigo 14 do Código de Processo Civil. Tá ok? Tá? Regra geral. Então, essa é a questão que nós abordamos aqui. Tá? É uma questão que foi extraída de um concurso público para a Prefeitura de Itajaí, de Santa Catarina, deste ano. Tá? Então, é uma questão recente cobrada no concurso, né, para a Prefeitura de Itajaí. Ok? Vamos à continuidade, então. Nossa segunda questão. O artigo 3º do CPC dispõe: não se excluirá a apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. E o artigo 16 cita que a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional. Tais artigos tratam, respectivamente, dos princípios. Aí você vai me falar quais são os princípios, tá bom? Princípios do processo. Tá? No nosso caso aqui, como eles estão do Código de Processo Civil, não são os constitucionais, tá? Então, se você for pegar o meu material para eventualmente consultar esses princípios não constitucionais, ela está lá, aula 3 e 4 ampliada, porque nós falamos de princípios constitucionais na aula 3 e 4, e os princípios processuais previstos no Código de Processo Civil está na aula 3 e 4, tá? Então, lá você vai encontrar esses princípios. Então, vamos lá, 10 minutos para vocês responderem essas questões. Ok? Então, como ninguém precisa de mais tempo, vamos responder elas então, tá? Senhores, essas informações que estão aqui nas respostas, né? Onde você vai ver quais são os princípios respectivamente, ou seja, nessa ordem. Primeiro é o princípio do artigo 3º e segundo é o princípio do artigo 16. As respostas estão embaralhadas e trazem princípios também
constitucionais, tá? Então, toma cuidado com a resposta dessa questão, porque ela também traz princípios constitucionais, tá? Então, vamos verificar primeiro quais são esses princípios e o que nos interessa é os princípios do Código de Processo Civil, tá? Então, se a gente fosse pegar aqui, dentre eles, vamos verificar o que são princípios constitucionais. Lealdade processual é um princípio constitucional, tá? Que se a gente for pegar o conceito de lealdade processual, ele vem disposto para nós que é o princípio que impõe às partes o dever de urbanidade, tudo bem? As partes devem se respeitar no processo, tá? Esse é um princípio constitucional. E nós temos também outro princípio, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É a regra que garante que a parte tenha o direito de recorrer de uma decisão para que ela seja reexaminada, né? Então, esse princípio visa evitar injustiças, né, e diminuir os erros do Poder Judiciário. Então, já de plano, nós temos dois princípios que são princípios constitucionais, o da lealdade processual e do duplo grau de jurisdição. O que é o princípio da inércia? Tá? Que é o que nos interessa aqui para falar agora, né? Que agora nós temos os princípios realmente processuais. Princípio da inércia, está lá no artigo 2º, é o que estabelece que o processo tem por iniciativa da parte, ou seja, você vai ajuizar uma ação, vai provocar o judiciário através do princípio da inércia. Então, você vai ter a inércia para dar efetividade ao processo, tá? Para dar início ao processo. Sucumbência, né? Nós vimos isso quando nós falamos de honorários advocatícios, né? Princípio da sucumbência. Quem paga as despesas processuais e os honorários advocatícios é quem sucumbiu no processo, é quem perdeu. Então, esse é o princípio da sucumbência, que nós vimos lá em despesas processuais e honorários advocatícios. Princípio da instrumentalidade, né? O processo, ele é um instrumento. Então, nessa instrumentalidade, eu vou ter o quê? Que o processo vai ser desenvolvido e será formado através de um conjunto de atos processuais, tá? Então, a gente tem aqui esse princípio da instrumentalidade do processo. E aqui agora, nós temos dois, que são realmente os princípios que nos interessam, mas você tem que analisá-los e aplicá-los na ordem que está descrita na pergunta. Princípio da inafastabilidade. O que é esse princípio da inafastabilidade? Que não se excluirá da apreciação no judiciário qualquer lesão ou ameaça ao direito. Tá? Então, isso está previsto tanto na Constituição, no artigo 3º, no artigo 5º, inciso 35, como também no Código de Processo Civil, no artigo 3º. Então, nós temos esses dois princípios. No Código de Processo, nós também chamamos ele de acesso à justiça e meios alternativos para a solução de conflito, tá? Porque no parágrafo único do artigo 3º, ele aparece a possibilidade de conciliação, tá? Então, a inafastabilidade é o artigo 3º. E da aderência ao território, né? Que a jurisdição civil, ela é exercida por juízes, nós vimos isso quando nós falamos de juízes, quando nós falamos de garantias da magistratura, né? E pelos tribunais dentro do território nacional. E aí nós vimos isso quando nós falamos de lei processual no tempo e no espaço. A lei processual se aplica no território nacional, né? O princípio da aderência do território, tá bom? Então, se nós formos ver essa questão, a alternativa certa é a primeira alternativa, porque é respectivamente, tá? A inafastabilidade está aqui na última, na terceira resposta, só que instrumentalidade não é. E aqui nós temos aderência ao território, mas também não é o primeiro princípio que ele perguntou. O primeiro princípio é o artigo 3º e o segundo princípio é o artigo 16. Então, artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E no artigo 16,
nós temos o princípio da aderência ao território. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais dentro do território nacional. Tá bom? Alguém aqui não acertou essa questão? Teve alguma dificuldade? Então, coloca quem teve alguma dificuldade, quem não entendeu, quem quer que eu repita alguma coisa. Ok? Então, ninguém tem dúvida sobre essa questão. Vamos partir para a próxima questão, tá? Aqui, na verdade, são conceitos que eu quero verificar se os senhores fixaram esses conceitos. Então, nós temos 4 assertivas. Jurisdição, poder estatal de dizer o direito e de cujo estudo decorrem a competência, os poderes do juiz, os requisitos de validade da sentença e o duplo grau de jurisdição. Pretensão é exigência, o pedido ou a postulação que a parte deduz perante o juiz. Vencida a fase da justiça com as próprias mãos, é obrigação do titular de um direito violado provocar o exercício da jurisdição estatal. Processo é um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de seus conflitos de interesse e pelo qual o Estado exerce a jurisdição. Procedimento é a forma como o processo se exterioriza e materializa no mundo jurídico. É por meio do procedimento que o processo age. Basicamente consiste numa sequência de atos que deve culminar com uma declaração do judiciário sobre quem tem o direito material, bem da vida, na lide submetida à sua apreciação. Então, diante dessas assertivas, responda a alternativa correta. Então, você vai ver qual que é verdadeira e qual que é falsa, qual que é correta, qual que está errada, e vai ver qual que se enquadra aqui nessas respostas, tá bom? 10 minutos e a gente faz a correção. Ok, todo mundo aqui está dizendo que não, então tá bom. Então, o nosso exercício aqui era você verificar os conceitos, se eles são verdadeiros ou se eles são incorretos, tá? Então, primeiro, jurisdição. Poder estatal de dizer o direito e de cujo estudo decorre a competência, os poderes do juiz, os requisitos de validade da sentença e o duplo grau de jurisdição. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Então, agora eu vou pedir a participação de vocês, tá? Para a gente poder fazer isso juntos. Então, vamos lá. O item 1 é verdadeiro ou falso? Faz aí a resposta no WhatsApp, no chat. Todo mundo colocando como verdadeiro, ou seja, é verdadeiro mesmo. Então, o inciso 1 é verdadeiro, jurisdição é exatamente isso. Ok. Depois nós vamos ter o 2, pretensão, é exigência, o pedido ou a postulação que a parte deduz perante o juiz. Vencida a fase da justiça com as próprias mãos. É obrigado ao titular do direito, quando violado, procurar a jurisdição do Estado. Esse inciso 2, esse item 2, perdão, ele é verdadeiro ou ele é falso? Então, temos aqui todos colocando verdadeiro. É isso mesmo. Então, ele também é verdadeiro. Tá? Essa informação também está correta. 3. Processo. É um instrumento colocado à disposição dos cidadãos para a solução de seus conflitos de interesse e pelo qual o Estado exerce a jurisdição. Então, aqui a gente vai colocar verdadeiro ou falso. Todo mundo no verdadeiro, ok. E o quarto, procedimento. É a forma como o processo se exterioriza e materializa no mundo jurídico. É por meio do procedimento que o processo age. Basicamente, consiste numa sequência de atos que deve culminar com a declaração do judiciário sobre quem tem o direito material, bem da vida, na lide submetida à sua apreciação. Então, vamos ver, isso está certo ou está errado? É isso aí, todo mundo colocando verdadeiro. Então, se a gente for olhar essa expressão, as 4 são verdadeiras. Então, as 4 estão corretas. Nossa questão aqui, então, realmente, são todas as informações estão corretas. Tá bom?
Então, nós temos aqui essa informação, essa resposta de que todas estão corretas. Quem quiser consultar o material, no slide 3 e 4, nós temos esses conceitos também. Tá? Então, quem está acompanhando com o material já observou isso. Quem não está acompanhando, no slide 3 e 4, nós temos os conceitos básicos de processo, do direito processual. Tá? E entre eles, nós temos esses conceitos. Tá bom? Vamos clicar em próximo e vamos para as próximas questões. Então, vamos lá. Quarta questão. Ação que busca a imposição de uma sanção à pretensão. Quanto ao tipo e provimento, é correto afirmar que essa ação é constitutiva, declaratória, condenatória, mandamental ou tutela cautelar, tá? Então, se você for agora pensar, você vai querer saber, dentro da teoria da ação, a classificação das ações. E da classificação das ações, processo, ação de conhecimento, nós temos os tipos de ações de conhecimento. Então, com base nessa questão, você vai encontrar a resposta, tá? Então, 10 minutos para vocês responderem essa questão também. Ok? Ninguém está com dificuldade? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos responder, então, já essa questão. A ação que busca a imposição de uma sanção à pretensão quanto ao tipo de provimento, é correto afirmar que essa ação é constitutiva? Ou seja, o que é uma tutela constitutiva, né? O que é um provimento jurisdicional constitutivo? É aquele que visa criar, modificar ou extinguir relação jurídica. Ele não tem a finalidade de impor uma sanção ou uma pretensão, ele não condena a nada. Então, o provimento constitutivo não é uma imposição à sanção. O provimento declaratório, né, é apenas declarar se existe ou não relação jurídica. Tá? Então, não é para criar, modificar ou extinguir, é só para declarar. Existe relação jurídica naquele fato? Existe. Então, nós temos um provimento declaratório positivo. Não existe relação jurídica. Então, você vai ter um provimento declaratório negativo. Tá? Então, você vai declarar se existe ou não uma relação jurídica. Ele não impõe sanção à pretensão. Tá? Tutela mandamental são os procedimentos, são os provimentos que impõem uma ordem para uma lesão por ilegalidade. Então, você tem um mandado de segurança, por isso que o nome é mandamental, né? Você tem habeas corpus, mas ele não impõe uma sanção nem uma pretensão. Ele simplesmente dá uma ordem, por isso que o procedimento é mandamental, é de ordem. E, por último, tutela cautelar, que não é mais um provimento separado para nós vimos isso, né? Antes, o antigo código existia o processo cautelar, com busca da ação cautelar, hoje nós não temos essa ação mais no código, nós temos apenas as tutelas cautelares, que estão previstas no ordenamento processual, que visa o quê? Impor uma sanção ou uma pretensão? Não, determina apenas que esse direito que a pessoa está perseguindo seja resguardado, ou seja, eu quero alguma tutela urgente, porque existe a probabilidade que esse direito exista, mas o tempo que o processo vai se desenvolver, ou seja, esses procedimentos, podem acarretar no perecimento do direito ou na sua ineficácia. Né? Então, eu preciso que o judiciário me conceda uma tutela cautelar, provisória, né, com uma análise sumária, para que ele me antecipe um direito ou garanta que eu consiga ter esse direito quando a tutela jurisdicional for realmente concedida e analisada. Tá? Então, no nosso caso, a única resposta correta é o provimento que busca a imposição de uma sanção a uma pretensão, ou seja, a uma obrigação, a obrigar a pessoa a cumprir o direito, né, seja ele de pagar uma indenização, de reparar um dano, ou de entregar alguma coisa, ou de fazer alguma coisa,
nós temos o provimento condenatório. Então, a nossa resposta certa é provimento condenatório. Ok? Isso, se os senhores quiserem, está lá no nosso slide 7 e 8. Nós temos essa classificação das ações, das tutelas jurisdicionais. Tá? Então, lá nós temos exatamente as tutelas jurisdicionais, que são os provimentos dentro de uma ação. Tá? Então, você tem lá esses conceitos, né, que vão diferenciar as ações constitutivas, declaratórias, condenatórias e tutela cautelar. Ok? Então, vamos para os senhores, ou as questões estão muito fáceis, ou vocês estão muito bons também. Vamos para a última questão, né? E aqui envolve, inclusive, e aqui vai vir a dica para a nossa prova D1, como eu já falei para vocês em outros momentos, questão de concurso, normalmente, é texto da lei. Né? Algumas questões aqui envolvem algum conhecimento mais de interpretação, mas algumas situações envolvem apenas a questão de texto legal. Então, quando nós falamos de ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, impedimentos e suspeição do juiz, né, nós falamos de hipóteses previstas no ordenamento. Então, eu peço para os senhores atenção em lerem o Código de Processo Civil sobre essas disposições. O que é ato atentatório, o que é litigância de má-fé, quais são as hipóteses de impedimento e suspeição, tá? Porque são hipóteses taxativas. Então, vocês observem isso para vocês não terem complicação na hora da prova, tá? Mas vamos pegar uma questão que envolve o ato atentatório. De acordo com o Código de Processo Civil, deverá ser punido como ato atentatório à dignidade da justiça a conduta de... Aqui existe alguma informação que é ato atentatório. Tá? Então, vamos verificar lá o que é ato atentatório, vamos olhar todas as hipóteses e vamos verificar qual se enquadra como correta, ou seja, que ele será punido, tudo bem? Que ele poderá ser punido. Tá? Tome muito cuidado com a redação agora, porque aqui nós não temos o texto literal, mas nós temos a ideia dos incisos. Tá? Então, podem aí, vamos 10 minutos, vamos responder essa questão. E aí, senhores, como estamos? Alguém ainda precisa de mais algum tempinho para responder? É uma questão complexa essa daqui, porque ela envolve você analisar ato atentatório e também litigância de má-fé. Tá? Então, não é somente uma leitura simples. É necessário fazer uma análise realmente profunda dos dois institutos, saber o que é ato atentatório e saber o que é litigância de má-fé, porque pode haver confusão. Podemos responder, então? Então, vou perguntar aqui, alguém precisa de mais algum tempo? Pois não, Jaqueline, se quiser fazer pergunta pelo microfone, se for muito grande, pode fazer. Oi, professor. No caso, eu entrei tanto no artigo 77 e no 334, mas no 34 ele fala sobre a conciliação. Mas no 77, como o senhor disse que era para analisar os dois, ficou meio confusa essa pergunta, professor. Então, o problema dela é assim, o problema não é a confusão. Você leu o 77 e tudo que está dentro dele? Não só os incisos, mas os parágrafos também? Sim, que ele é bem grande. Então, o problema do nosso lá, então já vamos até aproveitar a pergunta da Jaqueline e vamos pontuar. O que é ato atentatório? É todo o artigo 77 que o Código traz? Não. Ato atentatório, se você for ver lá no parágrafo 2º, é apenas os incisos 4º e 6º. Tá? E aí, quando você vai para a litigância de má-fé, que é o 80, e você tem a expressão lá, litigância de má-fé, alterar a verdade dos fatos. Então, nós temos disposições aí, que, por exemplo, a primeira,
o autor expor fato que notória desconformidade com a verdade. Isso é ato atentatório? Não, isso é litigância de má-fé. Entendeu? Então, é essa a pegada dessa questão para verificar se você sabe a diferença do que é ato atentatório e do que é litigância de má-fé. Tá? Então, você tem que analisar os dois institutos. Tá? Então, a Jaqueline fez a pergunta para a gente e eu estou dando aqui mais informações para vocês verem essa questão. E é uma questão, Jaqueline, eu vou dizer, não tão simples, porque ela foi extraída do concurso de juiz de direito do estado do Pará, tá? Então, ela não é apenas o texto da lei, que seria muito tranquilo, o artigo 77 falar quais são os deveres à parte, né? E indicar aquele que eventualmente não está apresentado ou que somente está apresentado. Aquele que é que você faça o raciocínio, por isso que a nossa aula, as duas matérias foram juntas, para a gente separar os institutos, tá? Então, se vocês quiserem aqui, ó, diante da dúvida da Jaqueline, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês, para quem quiser, da forma que eu comentei agora, do artigo 77 do artigo 80, analisar os dois artigos em conjunto para verificar o que é ato atentatório e o que é litigância de má-fé. Tá bom? Ok. Ok. Então, acho que ninguém está informando aqui que precisa de mais tempo. Então, vamos responder essa questão. É uma questão de uma interpretação um pouco mais profunda que os senhores têm que ter para conseguirem encontrar a resposta certa. Então, vamos lá. Primeira informação para nós. De acordo com o CPC, poderá ser punido como ato atentatório. Então, se a gente for lá no artigo 77, parágrafo 2º, ele fala para nós, a violação ao disposto do inciso 4º e 6º constitui ato atentatório. Então, inciso 4º e inciso 6º. Qual é o inciso 4º e qual é o inciso 6º? Inciso 4º fala cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. E o 6º, não praticar inovação ilegal no estado do fato do bem ou do direito litigioso. Então, nós temos essas duas informações como ato atentatório. Professor, então eu vou ter aqui como uma análise do que é ato atentatório. Vamos separar esse bloco. Eu vou ter essa alternativa que pode ser ato atentatório e eu vou ter essa afirmativa que pode ser ato atentatório. Porque se nós verificarmos o autor expor fatos em notória desconformidade com a verdade, se você for lá para o artigo 80, considera-se litigância de má-fé alterar a verdade dos fatos. Então, a junção do artigo 77 e do artigo 80 faz você chegar o quê? 77, inciso 1, é dever da parte expor a verdade, e é litigância de má-fé ele alterar a verdade. Então, não é ato atentatório expor informação não verdadeira, é litigância de má-fé. Então, a primeira informação está errada. Vamos para a terceira. O réu deixar de atualizar o seu endereço, tá? Caso haja mudança. Então, isso é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça? Né? A terceira informação? Né? Veja, isso não é. Está previsto no inciso 5º que ele deve dar as suas informações, manter sempre atualizado, tá? Mas ele não diz que isso é ato atentatório, diz apenas que ele é um dever deixar a sua informação atualizada sempre quando falar no processo, tá? Então, esse 3 é um dever, não é um ato atentatório. Ou, e agora a quarta informação, qualquer das partes praticar com a finalidade protelatória os atos desnecessários para a defesa do direito. Né? Então, aqui nós temos o inciso 6º, sim, considerado, no nosso caso, então aqui poderia ser, perdão, aqui seria o ato atentatório, ser considerado. Mas aqui ele coloca, no inciso 6º, não praticar inovação ilegal.
qualquer das partes praticar com finalidade protelatória atos desnecessários, então a atividade protelatória do processo, né, com a manifestação de tumultuar, é litigância de má-fé, artigo 80, inciso 7º. Então, não seria com a finalidade protelatória. Aqui é praticar inovação ilegal do estado do fato ou do bem litigioso. E o último, também é errado, o autor formular pretensão destituída de fundamento legal. Então, é dever da parte, está lá no inciso 2º do artigo 77, não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Então, aqui a pegada última, ainda que o faça inconscientemente, tá? Então, se nós pegarmos todas elas aqui, o que nós temos realmente de resposta correta? O que é ato atentatório? É o inciso 4º, criar embaraços à efetiva decisão judicial de natureza provisória ou de natureza final. Então, essa é a nossa resposta correta sobre essa questão de que o que pode ser punido por fundamento de ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Se vocês quiserem se socorrer, lá na nossa aula 9 e 10, nós falamos os deveres, depois falamos do que é ato atentatório, que são apenas as letras D e F, inclusive falando das multas, e depois nós falamos a litigância de má-fé. Atos protelatórios, alterar a verdade, tá? Que estava no disposto do artigo 79 e artigo 80. Tá bom? Então, aqui nós temos essa pergunta, que é uma pergunta tirada do concurso para juiz de direito, exatamente o conhecimento de vocês sobre a postura das partes e, dentro dessas posturas, o que é enquadrado como ato atentatório e o que é enquadrado como litigância de má-fé. Tá? Porque ele perguntou do ato tentatório, mas trouxe alternativas que estavam relacionadas com litigância de má-fé. Tudo bem? Os senhores foram muito rápidos hoje na nossa questão, né? na nossa atividade aqui. Né? Então, eu formulei apenas 5 questões mesmo. Né? Não tinha, como nós estamos na parte introdutória do Código de Processo Civil, não são questões que envolvem ainda demandas e discussões processuais. Aqui nós estamos na fase de formação de conceitos básicos mesmo. Por causa disso, os enunciados são um pouquinho menores, tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre as nossas 5 questões que nós fizemos? Então, aqui ninguém ficou com dúvida. Se vocês notarem aqui no formulário, uma cópia dessa resposta será enviada para o e-mail de vocês. Então, vai estar aparecendo o e-mail de vocês aqui da São Judas, vai ser enviada uma cópia da resposta, tá? Lembrando novamente, vocês podem, se essa prova for a nossa prova online, né, o formato dela for igual a esse, vocês podem voltar, refazer as alternativas antes de confirmar. Uma vez confirmado, você não pode mais alterar, ok? Então, você olha a barra de progresso, verifica se realmente essa é a última, e lógico, tem um botão enviar e não um próximo, para vocês finalizarem a atividade. Então, vamos finalizar a atividade, enviar. Sua resposta foi enviada. Aí você pode ver a sua pontuação, né? Pontuação 100 de 100, vai ter aqui a resposta como correta e vai ter o feedback trazido para vocês dos dispositivos legais que eu falei para os senhores aqui durante as nossas correções, tá? Temos aqui do artigo 3º dos princípios, temos aqui a questão 3, nós não temos o feedback, porque, na verdade, as respostas estão todas corretas, não há nenhuma resposta incorreta. Na 4, nós temos os conceitos das tutelas jurisdicionais aqui, e na 5, nós temos os dispositivos do artigo 77, que falam o que é, para demonstrar exatamente o que não se trata, essa hipótese de ato atentatório, né? Podíamos confundir na 4, que é uma hipótese, ou na 6, que também é outra hipótese, tá? Mas as outras não se enquadrariam como ato atentatório, somente como litigância de má-fé,
lá no artigo 79 e no artigo 80. Tá? Então, os senhores receberão um e-mail com essas perguntas e respostas, tá? Para amanhã vocês queiram conferir elas, lerem novamente, tá? E para nossa atividade aqui, para D1 de fixação, eu particularmente, vendo o tempo da resposta de vocês e as dúvidas, eu estou satisfeito até, porque eu imaginava que teria um pouco mais de complexidade no manejo das respostas de vocês aqui, mas eu estou vendo que vocês estão até manejando bem as respostas, né? Pelo menos no feedback que nós estamos tendo aqui. A última era mais complexa, então eu esperava realmente um comentário, e a Jaqueline veio e trouxe esse comentário para nós aqui, né, dessa busca de como enquadrar essa resposta, que ficou um pouco complexa, e está certo mesmo isso, tá? Então, para a gente poder confirmar, para ver se está tudo certo aqui conosco, né, nas nossas respostas. Não esqueça de deixar o seu like e comentário sobre esse vídeo. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais.